O período de chuva está terminando e com esse fechamento de ciclo começa o vazio forrageiro, onde a qualidade das pastagens cai significativamente. O vazio forrageiro é bem característico nos meses de março e abril, verão e outono, e agosto e setembro, inverno e primavera, com duração entre 30 a 90 dias. E para enfrentar esse período deve haver um planejamento na propriedade. E aí fica a pergunta: quem não fez esse planejamento vai fazer o quê? Quem nos ajuda a responder é a PhD em Forragicultura pela Universidade Federal de Uberlândia e doutora em Produção Animal, a professora da FASU, Fernanda Barço. Oi, professora, boa noite, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao ABCZ News. Boa noite, César, muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco a respeito desse vazio aí forrageiro. Professora, para o criador que está começando agora e talvez não entenda esse termo, explica melhor para a gente o que é esse vazio forrageiro. Certo, você já iniciou uma perfeita explicação aí a respeito do período sazonal, né, de outono. Para nós, nessa região de Brasil Central, nós podemos falar que é essa fase de transição de águas para seca. O que é? É quando a planta ela já não tem um crescimento tão favorável como tinha antes, com disponibilidade hídrica, então ela já diminui o seu crescimento. E também, com isso, ocorre uma diminuição da qualidade dessas forragens, precisando, então, para enfrentar esse período, uma suplementação. Bom, para isso a gente precisa de um planejamento, né? O criador que não se preparou para esse período, agora ainda no primeiro semestre, como que ele deve se organizar para a próxima temporada? Ou é possível ainda se planejar, dá tempo, apesar que nós já estamos começando o período de seca? Olha, César, muito bem. O planejamento ele é a base de todo o sistema de criação. Então, o que a gente deve fazer? Como que socorrer, né? Então, a gente agora apagaria fogo. Se na minha atividade, eu demando um volume grande de consumo de volumoso, então eu teria que comprar volumoso, hoje em dia está extremamente caro, né? Então, por isso a importância do planejamento lá atrás. Se eu ainda tenho pasto, né, o que eu posso fazer é a utilização do suplemento. Então, eu posso fazer a suplementação e aí esses animais diminuem o consumo do pasto. Para a próxima fase, né, para o próximo ano, devo me planejar, né, para que nessa época eu tenha um plano nutricional adequado com relação à suplementação. Mas isso vai depender muito das características da propriedade. Cada propriedade é de uma maneira, não existe uma receita de bolo. Então é muito interessante que se consulte, né, os técnicos do mercado para se fazer esse plano nutricional com antecedência. E professora, como passar por esse período agora sem grandes impactos na qualidade do rebanho, uma vez que, como a senhora disse, precisa-se da suplementação e como nós vimos no primeiro bloco, nós estamos enfrentando um problema de pressão dos preços com os insumos, fertilizantes, isso já está impactando na produção de agora, apesar que grande parte dos produtores já estão com seus insumos garantidos para essa temporada, mas haverá um reflexo. O que ele pode fazer quando a gente fala na qualidade do rebanho, para que esse impacto seja menos sentido e para que ele tenha um retorno mais satisfatório quando ele for fazer a terminação desse animal? Olha, César, a gente tem que avaliar a região. Dependendo da região, existe a oportunidade de resíduos, os resíduos das indústrias. E esses resíduos ajudam, né, na suplementação desse gado. Na região ali de Araxá, a gente tem resíduos de batata, na região de Araguari, resíduos de maracujá. Então, tem que observar o que tem na região de cada um. Porque esses resíduos podem ser muito bem utilizados na nutrição de ruminantes. Então, não precisa entrar em desespero. Avalie a sua região, veja o que tem de resíduo e pode-se consultar o técnico para fazer uma análise bromatológica desse resíduo e fazer a sua utilização. Cai muito bem. A gente tem utilizado aqui na nossa região de Uberlândia alguns resíduos, tanto para gado de corte quanto para gado de leite, e tem conseguido ganhos satisfatórios. E professora, quando a gente fala desse período de vazio forrageiro, o criador que utiliza o sistema lavoura, pecuária, floresta, ele tem uma maior vantagem para esse período? Sim. Por quê, César? Nesse sistema de ILPL, o que a gente consegue no solo? A gente consegue o solo com uma melhor estruturação com relação à matéria orgânica, e a matéria orgânica faz com que esse solo tenha maior chance de ter uma maior umidade. Então, o solo com uma maior umidade, ele dá a condição à planta, né, de permanecer com um maior crescimento por mais tempo, né? Então, como você disse, durante esse tempo,
consegue se aproveitar mais devido a essa característica desse solo, né? Mais nutrientes, com mais umidade. Uhum. Professora, para a gente encerrar, a senhora disse que nesse período é praticamente apagar incêndio para quem não se organizou, né? Mas já é hora, então, do criador já pensar em qual tipo de forrageira ele deve usar, deve ser cultivado no próximo ciclo, levando em consideração, como a senhora bem disse, a característica da propriedade, a região do país onde ele está? Sim, com certeza. Mas a gente tem que entender que só por esse termo vazio forrageiro, ele vem muito do sul. Porque nessa época ainda não estão prontas as forrageiras de inverno. Na nossa região, uma região mais central, nós temos que nos preocupar mesmo com essa parte do plano nutricional. Porque com o plano nutricional nós conseguimos aumentar a taxa de lotação ou diminuir a taxa de lotação. Ele ajuda muito essa suplementação no caso de animais em pastejo, né? Então, a gente pode aumentar a taxa de lotação ou diminuir utilizando esse sistema de suplementação. Tá certo. Professora, deu algumas pistas aí importantes, orientações que você, criador, pode agora falar junto com a sua equipe técnica, a sua assessoria técnica e trazer mais informações, se aprofundar em tudo isso e não ser pego de surpresa. Planejamento é a palavra-chave, nós temos falado isso sempre, né, professora? Planejamento, não tem como ser diferente. Com certeza, César. Muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição de vocês aí da BCZ, tá certo? A gente é quem agradece. Até a nossa próxima conexão. Boa noite. Até boa noite.